Boa tarde, amigos da Rádio Boa Nova, programa O Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Quero aproveitar e mandar aqui um grande abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e da Fundação André Luiz. Cristo Consolador, todas as sextas-feiras, às 17 horas, com reprise na terça-feira, às 23 horas, aqui na Rádio Boa Nova. Hoje nós estamos aqui com a Ana Ricardina, o Reinaldo, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, o luto. Quem não passou por isso, né? Quem nunca sentiu essa dor? Então vamos entender o que a doutrina espírita vem falar, né, a gente sobre luto. Será que o espírita ele não sente o luto? Será que o espírita, por ele ter entendimento da vida eterna, ele consegue lidar bem com o luto? Ou será que somos humanos e sofremos como todas as pessoas? Boa tarde, Ana. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Jorge e Ana. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre o luto. É muito interessante quando a gente fala de luto, porque quando você tem uma dor de cabeça, quando você tem uma dor muscular, você toma um remédio, né? E você fica livre daquela dor. Mas e quando essa dor é na alma? Porque o luto, ele dói na alma. Né? É a alma que está gritando. E é uma dor que só quem passa sabe, porque você não sabe explicar de onde que ela vem. Né? É aquela dor misturada com saudade. E a gente não tem como não vivenciar isso. Por mais que nós somos espíritas, nós sabemos que a vida continua, que só mudou de dimensão, mas nós ainda nos apegamos muito ao tocar, ao ver, a necessidade de ver a pessoa, a necessidade de tocar. E é uma coisa interessante que eu estou vivenciando isso há 4 anos, com a perda da minha mãe. E falo para vocês que foi a pior perda da minha vida, que eu fiquei sem chão, sem teto, e assim, não sei explicar. E conversando com a Ana, nós estávamos conversando ontem, ela estava falando, né, na segunda-feira, quer dizer, que a dor que ela está sentindo, né? E eu falei com ela, Ana, eu vou te falar uma coisa. A gente acostuma, mas essa dor não passa, não. E quanto mais tempo vai passando, pior é, porque as suas lembranças vão se distanciando. Você vai sentindo que você está se distanciando daquela pessoa. Então, além de você já ter a dor da saudade, você tem isso. Né? E nós espíritas sofremos mais. Porque nós nos cobramos. Além de sentir essa dor, nós nos cobramos. Mas por que eu estou fazendo? Eu não posso fazer assim, eu sou espírita. Agora é a hora de eu dar o testemunho. Mas só que a gente cobra demais e esquece que nós somos humanos, gente. Antes de ser espírita, eu sou um ser humano com outro qualquer. Eu tenho conhecimento, eu tenho. Esse conhecimento me ajuda? Ajuda muito. Porque faz com que eu não torne essa dor numa coisa que vai paralisar a minha vida e eu vou ficar ali só remoendo aquela dor. Eu consigo sentir essa dor, mas eu consigo trabalhar, eu consigo desenvolver as minhas atividades. Mas é fácil? Não. E para nós que acreditamos na vida futura, é mais fácil um pouquinho. Mas eu fico imaginando os nossos irmãos que acham que a vida é só essa. Eu não vou ver mais o meu ente querido. Pior ainda, aqueles que ainda têm aquela coisa assim do céu, inferno e purgatório. Gente, quando eu fico imaginando esses nossos irmãos, quando assim a pessoa é uma pessoa boa, bacaninha, legal, gente, que maravilha, meu pai está no céu, minha mãe está no céu, está com Deus, está na nuvenzinha. Mas é aquele coitadinho que não teve essa felicidade de ser bom. Imagina o sofrimento de um filho aqui na Terra ou de uma mãe que está assim, meu Deus, meu filho está no inferno. Meu filho não vai sair mais do inferno. Meu filho está condenado ao inferno. Então, quer dizer, nós ainda temos o consolo de uma doutrina que mostra pra gente, não é isso aí não. Ele está lá, no 1 brau, no 3 brau, no 2 brau, nas zonas infernais, mas está sendo assistido. Está sendo observado. Se ele arrepender, se ele pedir,
Na mesma hora, uma equipe de socorro está lá socorrendo ele, trazendo, ele vai ter outra oportunidade, né, de aprender com aquele erro, com aquele sofrimento, numa próxima existência, ele pode passar tranquilo por essa prova. Chico falava que o luto nada mais todos nós temos que passar pelo luto, porque o luto nos prepara e prepara o plano espiritual. Quem está no plano espiritual está se preparando, se prepara também. Que a saudade é normal, quando a saudade vem com amor, mas quando a saudade vem com tristeza, a gente passa para eles. Eles sentem. Fogo, foi? Né? Não, ele sempre falava isso, né, quando perguntava sobre a morte para ele, né? Ele sempre falava mais ou menos assim as coisas. E a gente tem que parar também de achar isso. Eu sempre bato na tecla, eu vou bater de novo na mesma tecla. A gente tem que parar de usar o que os antigos usavam, de dizer que nós só trocamos o nome, umbral por inferno. Entende? Vamos parar de falar isso, porque Jesus nunca chegou e falou assim, olha, você vai João, você vai para o inferno, ou fulano, você vai para... Ele nunca falou isso, ele não fala de inferno. Jesus falava de amor. Ele falava do depois. Você vai viver sem dor, feliz. E a gente está usando, lá no começo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, lá na capa, fala sobre isso. Que nós carregamos isso. E nós temos que começar a tirar isso da gente. Se a gente não tirar isso da gente, nós vamos ser infelizes. Quando um partir, nós vamos chorar de tristeza, de medo, de pensar assim, oh meu Deus, o que meu filho deve estar sofrendo no umbral? O que ele deve estar sofrendo? Não. Jesus, não. Sabe, né? Só ele que sabe. Jesus, a justiça de Deus é diferente do que nós imaginamos. Quantos que fizeram muitas coisas que a gente imagina errada, nosso olhar imagina errado, mas para Deus não. A justiça de Deus é diferente. Nós temos que sempre dizer, espero que ele esteja bem. É isso que nós temos que pensar, que estamos bem aqui como eles estarão bem lá. Porque aqui é a extensão de lá. Entende? Eles vão estar trabalhando, mesmo que esteja trabalhando numa vila. Não no nosso lar. A gente quer pensar assim, o inferno... Desculpa, João. O inferno é um umbral. O nosso lar é o céu. Entende? Vamos parar com isso. Não é assim. E a gente tem que entender também, gente, que uma coisa que eu sempre bato nessa tecla. A saudade, a dor, é de dois lados. A dor que nós sentimos aqui, eles sentem lá também. Sim. E se a gente fica preso, remoendo essa dor, essa tristeza, eles vão sentir. Sim, pensamento, né? É pensamento, né? Então, assim, a gente tem que aprender também não ser egoísta, porque eu vou estar atrapalhando, né? Eu não estou vivendo, quer dizer, ele veio, cumpriu a missão, passou para outra dimensão para se preparar para uma próxima, e eu estou aqui, eu que estou aqui, que eu tenho que continuar a minha, eu estou preso, estou parado, num caminho. Aí o que acontece? Olha o sofrimento, porque o outro vai sofrer, porque ele vai se sentir culpado pelo meu sofrimento, né? Então, muitas vezes o que acontece? Paralisa o coitado, que vai ficar preocupado com a gente, em vez de seguir, muitas vezes volta, vem para casa da gente, né? Não está preparado, não tem condições, aí começa a trabalhar a sua vida, por quê? Porque não estava preparado para vir. É o que eu canso de falar com as pessoas, gente, pelo amor de Deus, desencarnou, vai pensar, pensa com saudade, pensa das coisas boas, mas não fica só naquela tristeza, invocando a pessoa, chamando. Não, gente, deixa a pessoa aí. Uma coisa que eu sempre falo com as pessoas, essa mania que nós temos, hein? Oh, minha mãe me ajuda, oh, meu pai. Gente, qual a condição do meu pai e da minha mãe para me ajudar? Se muitas vezes eles estão precisando de ajuda. Sim. Aí o que eu faço? Coloco o quê? Por que muitas vezes, o que os espíritos têm que fazer? Coloca a pessoa, o espírito para dormir. Blindam, né? Blindam para dormir, porque a família está atrapalhando tanto aquele espírito com as emanações que eles estão mandando, que a maneira que tem de proteger para que eles não se percam, põe para dormir. Ou muitas vezes também, quando radicalmente, né, a gente vê livros, né, do André Luiz principalmente, que os espíritos vêm e te dão algum fazer. Algum fazer te dão para você esquecer. Porque você tem tantos problemas para se resolver aqui nesse plano material, que você deixa. Esquece um pouco. E isso vale para nós também, né? É para nós, eu estou dizendo para nós mesmo. Encarnado e desencarnado. Lá tem também do lado de lá. E aqui também tem. Dá um trabalho pra gente também. Pô, interessante vocês falando aí
do pensamento, porque a nossa conexão sempre é mental, né? Então, assim, pensou, pensamento não tem velocidade, ele é maior que a velocidade da luz. Então, você pode estar lá em Júpiter ou em outra galáxia que o pensamento vai atingir, né? Interessante que a doutrina espírita, o que consola, é isso aí. A gente vai sentir a dor, como você falou. Nós estamos falando de uma mãe, que é um acontecimento normal, né, cronologicamente normal. Vamos supor, a mãe vai primeiro, o pai, e a gente quase que desencarna também. Agora imagina um filho, imagina uma criança, que vai primeiro. Imagina um irmão, imagina uma pessoa que se suicida. Então, assim, a dor é terrível, a gente não pode medir, né? Eu tenho familiar que já suicidou e tudo, já presenciei de perto, né? Vi um pouco, né, da dor, então é complicado. Só que aí a gente tem a consolação de que só o fator revolta acho que não vai acontecer, não deve acontecer, que é isso que você está falando. Né? Emissão de pensamentos negativos, de chamar a pessoa o tempo todo, aí você está revoltado, ela não deve, você está achando, você está se sentindo no lugar de Deus, e eu acho que ela não deveria, eu que tenho a verdade que ela que não deveria ir. Então eu determinei que a pessoa não deveria ir. Mas, por algum motivo, por alguma circunstância, ou era a hora da pessoa, ou aconteceu alguma coisa que ela teve que ir, então a gente acaba que atrapalha com a nossa revolta. A gente vê muito isso. No... Gente, o Rafael está chegando aqui para participar com a gente também. Rafael, nós estamos falando hoje sobre o luto, tá? E a gente vê muito isso, gente, de uma maneira assim. Muitas vezes morre um jovem. A gente se revolta. Meu Deus, mas é tão jovem e morreu, né, desencarnou. Gente, nós temos que entender que os planos de Deus são um e os nossos são outros. Muitas vezes, por que essas mortes prematuras? Talvez aquele espírito iria se enveredar por caminhos que iriam trazer sofrimento para a família, iria fazer com que ele perdesse a encarnação. Então, o que a espiritualidade faz? Vamos encurtar essa existência para que isso não aconteça. Vamos encurtar. Vai causar um sofrimento agora, mas esse sofrimento lá na frente poderia ser muito pior. Então, a gente tem que parar de achar que a gente é Deus, julgar as coisas que acontecem. Porque nada, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Você está dizendo não atrapalhar a evolução desse espírito, desse espírito, justamente. Não é meu sofrimento, é do espírito. Né? E muitas vezes da família também. Não, mas é mais do espírito, né? Porque o espírito a evolução é dele. Aí vamos brindar, vamos frear aqui para que ele tenha outra oportunidade de retornar. E também a família, porque imagina o sofrimento que traz para a gente. Então, gente, vamos falar aqui agora um pouquinho, vamos trazer aqui o que na visão espírita, o que eles falam, a doutrina espírita vem trazer para a gente a respeito do luto. Na visão espírita, o luto é um processo natural de adaptação à perda, onde a morte não é o fim, mas sim uma transição do espírito para a vida espiritual. É crucial não reprimir as emoções, mas sim usá-las como aprendizado e reconexão com a fé. A dor da saudade é compreendida como um elo de amor eterno, e a certeza de que a pessoa amada não morreu, apenas foi-se temporariamente. E isso nos ajuda a atenuar o sofrimento, a fortalecer a esperança no reencontro que um dia acontecerá. Olha o consolo que a doutrina espírita vem trazer para a gente com o que eles trazem aqui. Ela não fala com você, ei, espírita, seu ente querido foi embora, você tem que reprimir as suas emoções, você não pode chorar. Não. Ela fala o contrário, coloque para fora as suas emoções, chore o que você tem que chorar, e não tenha vergonha, mas não fique preso nesse sentimento.
Entende que isso é uma fase da vida entre você, a sua família e o nosso ente que desencarnou. Agora, a nossa família que está aqui segue o rumo e ele vai seguir o rumo dele. E mais dia, menos dia, quando cada um de nós, eu costumo dizer que cada um de nós vem com prazo de validade. Né? Quando vai chegando o nosso prazo de validade, a gente vai embora. Então, um dia, aqueles que forem indo vão se encontrar. Né? Vão se encontrar. E tem aquilo também, gente, que Jesus não fala pra gente da nossa parentela espiritual. São esses espíritos que estão lá que vão ajudar a gente de lá para cá, então nós temos também que ajudar daqui para lá. Nós vamos ter, e é muito interessante isso, porque a gente sente isso. Eu perdi um primo agora há pouco tempo, e assim, a família está destroçada, a família dele, porque eles são muito católicos, e a mãe está com 98 anos, o pai com 103 anos, ele morreu, ele desencarnou, né, com 67 anos. E a vida da família está assim, e essa noite eu tive um sonho com ele. No sonho, ele estava deitado numa cama, eu sentado perto dele, e a irmã dele conversando com ele. E em determinado momento, eu lembro que ela falou alguma coisa com ele, eu não escuto, não entendi o que ele falou. Mas ele respondeu para ela uma coisa que isso ficou gravado. Ele virou para ela e falou com ela, isso só na próxima encarnação. E hoje eu peguei e mandei para ela uns estudos falando sobre o luto, falei, vocês estão precisando muito, aí eu falei com ela do sonho. Falei, eu acho que está na hora de vocês continuarem a vida de vocês e deixar ele continuar a vida dele. Porque vocês ficarem como vocês estão se prejudicando e prejudicando ele. Né? Espero que com isso, né, que eu trouxe hoje para eles, que consiga ajudar um pouquinho. Porque uma das coisas que me ajudou muito quando eu perdi a minha mãe foi o trabalho na casa espírita. Eu vinha para aquelas quartas-feiras para poder abrir reunião pública, dava estudo, eu ia para as outras casas dar estudo. Isso me preencheu. Isso me ajudou muito. O que me ajudou muito é o espiritismo, Jorge. Porque eu sou muito espiritual. Eu me sinto assim mais. Eu sou uma pessoa muito. Creio muito no plano espiritual. Entende? Eu não sofri, né? Como, em casa, a maioria do pessoal não sofre. Porque nós achamos que já temos esse lado. Daqui a um tempinho, pouco tempo eu já estou lá. A gente pensa que é muito tempo, mas não é. Daqui a pouco tempo eu vou estar lá. Entende? Então, para que eu vou sofrer? Eu fico sinto saudade. Né? Eu gosto de falar, né, João? Uma saudade assim que né? Eu sei saudade, doído, uma saudade mesmo. Mas não é saudade assim que eu revolto. Só de amor mesmo, que eu amava muito minha mãe, entendeu? E tem pouco tempo, vai fazer um mês agora que ela faleceu. Mas já sonhei com ela, porque ela era muito rebelde, né? Rebeldezinha. E já fui lá, já puxei a orelha dela, porque ela estava tentando tirar o oxigênio do nariz lá no plano espiritual. Eu fui lá. Da segunda vez, já estava ela mesma colocando, falei assim mesmo. Ela foi e falou, agora já pode ir, não precisa voltar mais. Tanto é que eu não sonhei mais com ela. Pode ir, que eu não preciso voltar aqui mais não, que eu mesmo resolvo, porque assim foi muito, né? E o Dudu aqui, que é o nosso instrutor de unidade, ele foi e falou que ela tem o tempo dela, né? Porque ela era católica demais, não acreditava no vida futura, né? Ela vai ter um tempinho mais para ela recuperar. Ela tá achando que ela tá no hospital, lá ainda, por enquanto. Mas daqui a um tempo ela já vai, né? Ela tem 98 anos também. Mas eu consegui por isso, o espiritismo me ensinou. Me ajudou muito. E eu vou acreditar na vida futura, entendeu? Eu acredito verdadeiramente que... Porque eu sou médium, não é possível. Eu ser médium, vou sofrer tanto, aí seria incoerência da minha parte. Eu psicografar nada, eu mesma, entende? Então, se eu não acreditar, então eu posso parar de ser espírita. Eu posso deixar de ser médium, né? Porque se eu falar, não acredito. Eu estou sofrendo porque não... Não. Eu não tenho que sofrer, porque a gente estuda tanto para isso. Para nesse momento mesmo a gente ter força e estar aqui hoje falando na rádio, né? Para ajudar tantos outros que devem estar neste momento passando por a mesma coisa. O primeiro pilar é a imortalidade da alma, né? Porque se a gente não se agarra nisso, a gente tá na lama. Tá. Principalmente quando a gente está falando de espiritismo, nós somos espíritas, se a gente não se ater nisso,
Então a gente não aprendeu nada, não entendeu nada. Né? Não que é fácil, não. Eu sei que eu sou imortal, ela é imortal, ele é imortal, o que foi, e eu vou ficar tranquilo. Não, igual o Jorge falou. O sentimento existe e é bom. É amor. Né? Então é uma amizade, porque é uma amizade, pode ser cônjuge, filho, pai, amigo. É uma amizade eterna. Que a gente construiu ali. Se ele foi e deixou a coisa boa, é porque construir aquilo vai continuar, aquilo não vai parar, não. Aquilo vai pausar no momento, vai crescer mais ainda nos próximos encontros que nós vamos ter. Sabe a partir do momento que a gente tem, quando a gente estuda o André Luiz, nosso lar, quando Dona Laura ia reencarnar, os filhos choraram lá no plano espiritual. Aí a gente tem que começar a prestar atenção, porque que diferença faz? Eles choraram, sofreram. É outro luto, né? Um luto de lá. Tanto é que ela fala sobre isso no livro lá. Quem quiser um dia ler a reencarnação de Dona Laura, desse jeito, eles chorando, choraram mesmo, muito. Vamos entender aqui um pouquinho agora, gente, o que o Espiritismo, né, o que a doutrina espírita fala sobre morte e espírito. A morte é apenas uma passagem. O corpo físico cessa, mas o espírito continua sua jornada evolutiva. O eu não morre. A essência do ser, o espírito é imortal, permanece e segue a sua trajetória. Nem aquilo que eu falei. Você vai ter a certeza, o corpo de carne, ele acaba. Mas o que mantém ele vivo, continua vivo. E eu falo que deve ser muito interessante, porque quando você passa para o plano espiritual, o susto, né, que a pessoa deve levar, né? Porque no primeiro instante, todos nós vamos ficar confusos. Com aqueles que têm compreensão, a gente sabe que despertam mais rapidamente, mas tem espíritos que levam tempo para conseguir entender, porque a gente imagina. Eu fico imaginando os nossos irmãos de outra religião. Quando chega do lado de lá, porque você não entende, porque você vai chegar do lado de lá. Você vai sentir fome, você vai sentir frio, você tem o seu corpo. Só que ninguém está ali perto de você. Né? Você está tentando se comunicar e não consegue. Deve ser uma sensação horrível, né? De abandono. Meu Deus, o que aconteceu? Ninguém está me nem ninguém. Eu tento falar, ninguém me vê. O que eu estou fazendo? Ninguém está aqui perto de mim. Cadê minha família? Porque a gente, quando tem essa percepção, quando a gente consegue despertar, você vai entender, não, estou no plano espiritual. Agora cabe a você agora seguir seu rumo. Né? Como a gente fala, o umbral é um portal. Cabe a você transpor esse portal e seguir ou ficar preso nele. Né? Isso vai depender dos seus atos, das suas ações, da sua consciência. Então, tem hora que eu fico imaginando, falei, gente, deve ser uma coisa interessante, porque você está aqui, encarnado, num piscar de olhos você desencarna, né? E aí você chega do lado de lá, você tá igualzinho que você era. Pensando igual, falando, né? Então sim, é uma coisa interessante. Sentindo a mesma coisa, medo. Raiva, medo, vingança, amor, saudade. Deve ser um emaranhado de pensamento, né? Que você deve ficar todo confuso, né? Você deve ficar assim, sem saber. Quando a gente está mais preparado, né? A gente entende. Eu lembro que na primeira comunicação do seu Isoldino, ele falou que não era fácil. Eu falei, nossa, mas se o seu Isoldino tá difícil, imagina para nós. Engraçado que quando eu penso no desencarne, eu penso numa pessoa que eu estava esperando. E eu já comentei isso numa mesa, que eu sinto uma saudade. Sabe, uma saudade do plano espiritual? Eu sinto uma saudade, assim, uma saudade mesmo. Assim, quando falo assim, eu me sinto emocionada, entendeu? E saudade. Uma saudade de alguém, ou de algo, ou de alguma coisa. De algum lugar. De lá. Entendeu? Mas estranho, a gente sente muito isso, porque de vez em quando, qual de nós não tem assim, te bate aquela coisa no peito, aquela saudade, você não sabe de quê? É justamente isso, gente. O espírito com saudade do mundo espiritual, do que ele deixou lá, né? É a mesma coisa. Essa saudade que a gente, né, deixa aqui, né? É a mesma saudade, porque é uma continuação, gente. Esse negócio que a Ana estava falando, é isso mesmo. É um luto daqui, quando você sai daqui para lá e quando você ir de lá para cá. Porque imagina, você está deixando uma vida lá, amigos, uma família, para vir para cá, para começar. Não, e pior, de lá para cá é pior, penso. Porque aqui nós estamos na carne, esquecemos de tudo. E lá não.
E lá já é outra história. Por isso que choram mais, que sofrem mais, medo Lá você tem a da certeza derrota que daquele que está vindo, entendeu? você tem certeza que você vai vir para cá e vai passar por provações e expiações. Sim, Toda, mas né? os que ficam lá, Aí ficam dói. orando e pedindo a Deus, a Jesus, agarrando em tudo, para que nós não fracassemos. Entende? É porque é muito triste, né? É um sofrimento quando a gente volta com a derrotado, que nós vamos voltar derrotados ainda, né? E deve ser triste, viu? Muito triste, sabe? Mas graças a Deus, nós temos os nossos amigos espirituais, nossa família que vai nos abraçar, entendeu? E vai nos dizer, Vai acolher, né? calma, passei por isso também, entendeu? É isso que me conforta. Que Jesus falava isso, calma, eu também já passei por isso. E outra coisa, o sofrimento que a gente pode passar por ele, vai ser determinado pelo que nós construímos. Não tem a gente tem medo de nada, tem medo do que nós estamos construindo aqui. O sofrimento que a gente vai ter é de consciência nossa. A gente tem medo de que vai acontecer. Não, tem medo do que eu estou provocando aqui, que vai ser. Aí você quer ver como é que vai ser lá? Faz como Santo Agostinho, né? Vai lá, vê suas atitudes, seus atos, vê o que você fez de bom, o que você fez de ruim. Você tem certeza que as coisas boas, você fez mais coisa boa ou mais coisa ruim? Então, se você fez mais coisa boa, beleza, olha, continua lá, vai ser. Agora, se você fez coisa, então você tem que. Mas Santo Agostinho o Santo Agostinho, eu gosto de falar desse livro, que vocês leiam, chama Confissões. Ele está nos ensinando uma pérola. A culpa, a gente não tem que ter culpa. Os umbral está cheio de culpados. Por isso que fala, porque você tiver culpa, sua consciência. Não. Quando a gente erra, se a gente não errar mais, você não tem que ficar voltando aquela culpa. Por isso que está lá no livro também, esqueci o nome do livro, Emmanuel fala sobre isso. Errou, sacode a poeira e segue em frente. Chegar no umbral, você tem que lembrar o que você fez de bom. Porque a gente só fica lembrando o que nós fizemos de ruim. Porque se você fez de ruim, não, e o que você fez de bom? A gente faz, não. Eu não fiz nada. Não sou bom, não. Falsa modéstia. Não, você é bom. Não, eu não sou bom. Sabe? Por quê? Leia o primeiro capítulo do Evangelho, tá lá. Nossa, os antigos nos ensinaram. A igreja pôs isso na nossa cabeça. As igrejas colocam para segurar, para se reter, nos reter. O problema maior é o hábito nosso. Nós estamos construindo hábitos e levamos esses hábitos. É isso que dói, talvez nem seja nem tanta culpa. A culpa dói, ele vai sentir culpa, vai não sentir a dor. Mas eu vou para lá com o hábito de, por exemplo, de vingança. Chega lá, ainda continuo querendo vingar. Isso aí que vai... Não, mas é um vício. Né? Eu estou dizendo da culpa, porque tem um capítulo de André Luiz, eu esqueci o nome do livro, que fala sobre isso. Sim. Ele ficou encasurado na culpa. Aí o André Vaz, também sofre. Por quê? André... Ele foi mal ensinado a pessoa. Ele ficou velho, com isso. Né? Aí o homem velho ficou ali, ó. Você é culpado. Aí eu vou também, eu sou culpado. Aí fica doente. Não sou culpado. Por minha culpa, por minha máxima culpa, minha culpa. Né? Por isso que eu falo, cheguemos no umbral de pé. Por favor, todo mundo de pé, consciente do que fez de bom e o que fez de errado. Mas só pensa mais no bom, do lado bom. Porque eu não mato mais, você mata? Não. Você rouba? Você rouba alguém? De jeito nenhum. Então você duela com alguém? Então você já melhorou bastante. Então vamos. Mas não vamos fazer, não vamos querer matar todo dia, nem querer duelar todo dia. Entende? Vamos tentar frear. A partir do momento que a gente freia, nós estamos bons. Que às vezes estamos aqui né? Se estamos encarnados porque fizemos alguma coisa de bom, gente. Vamos parar com isso. Porque eu não vou para um umbral direto. Não. Podemos ficar lá, todos nós vamos passar. Todos, sem exceção de um. Podem estar certos. Todos. Por hora que eu passar lá, que eu der aquele rastejado, eu levo vocês comigo, tá? Olha, tá vendo, super-homem? Gente, mas eu vou pro céu. Eu vou pro céu. Eu vou pro céu. Centro Espírita do Umbral. Vocês vão estar lá comigo. Vocês vão estar lá comigo. A Casa da Esperança, né? A Casa da Esperança que fica voando. Como é que é? Não sei se é o nome. Gente, agora vamos falar um pouquinho sobre os vínculos espirituais. Os espíritos que desencarnam continuam conectados àqueles que ficaram por meio de fios fluídicos e a comunicação pode ser estabelecida através de pensamentos e sentimentos.
Então, é aquilo que nós falamos no princípio. Vamos pensar as coisas boas que vivemos com eles. Vamos pensar, vamos fazer prece por eles. Não vamos ficar só chorando. Que deu vontade de chorar? Chora. Mas não fica só chorando. Porque tem dia. Meu mundo acabou. Porque tem. Meu Deus, ele morreu, me leva junto. Tá. A hora que baixar o caixão lá, joga você na sepultura e fecha. Quero ver se você vai querer ficar lá dentro. Se você cair lá dentro, você vai, mais do que vai gritando, me tira daqui, me tira daqui. Mas você não queria ir junto? É igual a morte tá aqui. Você puxa o outro, põe pra trás. A morte tá dando É igual aquela, né? O outro que tenta enganar a morte, né? Que vai buscar o menininho, vai buscar ele vai lá, veste menininho, aí a morte não encontra, fala, já que eu não vou levar aquele menininho ali. Não tem jeito. Chegou a sua hora, chegou o seu prazo de validade, você vai, independente de coisas. E agora outra coisa aqui, gente, vivenciando o luto. Não reprimir as emoções. Sentir a dor, a saudade, a tristeza é natural, necessário para a superação do luto. Então, não tem aquela que você não chora sim, bota para fora, né? Mas, pelo amor de Deus, não fica, chora um dia só, mas não fica uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 3 anos. Mas porque tem outra coisa. Tem pessoas que ficam naquele choro a vida inteira. Não consegue seguir para frente. Não consegue seguir para frente, não deixa o coitado seguir. Perde a encarnação, perde um 5 está perdendo um tempo, porque o outro ele já passou pelo processo evolutivo dele, desencarnou, vai continuar lá, e você que tinha que estar aqui continuando o seu ciclo evolutivo está parado. Vai encontrar com ele lá, né, nesse determinado momento, então, vai encontrar, porque ele já está lá na frente, você está tentando, está lá atrás, porque a evolução dele foi mais rápida que a sua. Então vamos chorar sim, mas não vamos ficar presos no choro, não vamos acrisolar no choro, não. Vamos chorar um tempo, depois vamos dar continuidade, vamos pegar tarefas, vamos visitar pessoas, se você sabe de uma pessoa que está passando por um luto, vai lá, dividir com ele as suas experiências, um ajudando o outro. É isso que nós temos que fazer. Foco na vida após a morte. A fé no progresso espiritual e no reencontro com os entes queridos diminui o peso da separação. O poder da oração e da gratidão, orar e sentir gratidão pela vida que você compartilhou com aquela pessoa, tanto com quem ficou quanto com quem partiu, vai iluminar o caminho dos dois. Vamos pensar nas coisas boas que nós vivemos juntos, né? Vamos pensar em que ele está lá seguindo o caminho dele, eu estou aqui seguindo o meu, vai chegar meu prazo de validade, nós vamos encontrar, vamos seguir juntos, depois vamos ter oportunidade, um vai voltar primeiro, outro vai voltar depois, se tiver de reencontrar, vamos reencontrar. É assim que a coisa funciona. Mentalizar, né? É assim, então vamos, se nós principalmente somos espíritas, vamos acreditar nisso, por mais que o sofrimento é ruim, por mais que a dor está te corroendo, porque eu falo com vocês de carteirinha. Eu senti muito, mas eu não desesperei. Eu senti, mas quando vinha aquele sentimento, eu lembrava das coisas boas. Eu pensava, não, se eu ficar aqui preso, eu não quero que a minha mãe sofra. Porque eu conheço a mãe que eu tinha. Eu sei que ela sofreu demais com essa separação, porque ela era muito agarrada com os filhos. Então eu falei, se eu ficar aqui sofrendo, ela vai ficar estacionada, ela não vai conseguir. Então, eu procurava fazer isso. Eu procurava me dominar esse sentimento, para que esse sentimento não virasse uma doença, porque acaba virando uma doença se a gente não dominar ele. E essa doença ia me fazer sofrer, ia fazer ela sofrer. Eu não queria isso. E graças a Deus eu consegui. A doutrina espírita me ajudou, e ela ajuda muito a gente, né, nesse ponto. Outro aspecto interessante, evitar o egoísmo. É importante não potencializar a dor através do egoísmo, agindo com serenidade e força para retomar o cotidiano e cumprir as tarefas. A fé da superação, a certeza da vida eterna. A doutrina espírita oferece a segurança de que os entes queridos não se foram para sempre, mas apenas nos antecederam. O reencontro é inevitável. A confiança no plano divino
e na continuidade da vida assegura que um dia todos se reencontrarão. Solidariedade e amparo é essencial. Você, nesse momento que nos ouve, que está vivenciando o luto, está difícil? Então, vai buscar amparo numa casa espírita, na sua igreja católica, na sua igreja evangélica, no seu centro de umbanda, de candomblé. Profissional também da saúde. Mas também, vamos procurar ajuda de médico. Familiares. Vamos, pessoas que também estão atravessando esse momento difícil, vamos criar um grupo para a gente dividir a nossa dor, o nosso sofrimento. Né? Isso ajuda muito, se a gente fizer isso. Mas não guarda essa dor para você. Não seja egoísta de querer prender aquela pessoa naquele sentimento seu. Uma vez, quando a minha amiga, a mãe dela desencarnou, a mãe dela estava no CTI, cheia de aparelho, ligada a aparelho. Quando a mãe dela desencarnou, foi que desespero. Minha filha, isso é egoísmo, isso não é amor, não. Quer dizer que você preferia sua mãe lá, toda cheia de aparelho, sofrendo, do que saber que a sua mãe simplesmente foi, não sofre mais, mas você queria ela de sofrendo. Eu falei, isso não é amor, isso é egoísmo. É porque quando a gente... Esse sentimento nosso, é porque isso é uma doença, faz você chegar a esse ponto de você não querer viver mais, porque Deus foi injusto, porque Deus fez isso comigo. Gente, não é por aí, não. A gente tem que entender que tudo tem início, meio e fim. Ô Jorge, eu vou dar só um testemunho, já que você está falando. Quando minha mãe desencarnou, eu estava com ela, né? E antes de sair de casa, eu estava muito apegada ainda, sabe, egoísta, né? A gente é egoísta. Eu chamava de meu amor, né? E eu também chamava ela de meu amor, ela meu amor. Aí eu pensei assim, na hora que eu pensei que ela ia voltar, ficar no oxigênio, amarrada. Falei, Deus, chega, né? Quero isso pra ela, não. Então, a partir de agora, estou liberando, não quero mais. E quando eu cheguei, ela estava ótima, eu cheguei no hospital. Ótimo, parecia que não tinha nada. E conversa daqui, e conversa com um, e conversa com outro. Assim, eu estava com oxigênio, beleza, mas até o semblante estava bom. Então eu pensei, né, porque ela estava toda moada, por causa da minha irmã, a caçula que estava com ela. Não que minha mãe tá boa, o médico falou que amanhã vai embora, toda alegre. Aí ela foi embora, minha irmã falou, 5 minutos depois que minha irmã saiu do quarto, ela foi voltando como estava, entende? Foi baixando a vibração, sabe, a vibração dela baixando, ela foi voltando. Eu falei, gente, minha mãe estava boa agora, mãe. Meu amor, ela estava boa agora, ela foi voltando o que estava mesmo, né? Aí foi. Aí na hora que deu 1h da manhã, era 00:40, eu já vi que ela já estava desencarnando. Se fosse minha irmã, tinha chamado os médicos, tinha coisas, tinha voltado ela de novo, ela ia ficar mais um pouco. E comigo não, parece que Deus falou assim, a Ana que tem que estar. E eu procurei saber realmente, eu tinha que estar naquele momento, naquela hora exata, né? E ela foi desencarnando naturalmente. E eu abracei e falei algumas coisas, conversei com ela, né? Pedindo ela para, né, pra ir tranquilamente, dar um abraço pro meu pai. E meu irmão desencarnou, desculpa não ter falado nada pro senhor, só vai encontrar com ele aí, sabe? E pronto, ela foi assim, é isso que tem que ser. A gente tem que desapegar. Desapegar isso, é um corpo que tá indo, o espírito tá vindo voar. Eu falei, vá, voa. Antes que eu falei, vai, mãe, voa. Porque senão vai ficar presa, gente. A gente tem que pensar assim. O amanhã, como que vai ser, se a gente ficar com esse egoísmo. Entende? A gente não pode se prender, né, dessa forma, não, porque esse egoísmo faz mal pra gente, muito mais pra gente. Porque imagina, depois você pensar, poxa, eu tô fazendo minha mãe sofrer. E é o sofrimento dela, né, João? Eu tô fazendo, né, já tá ali sofrendo, eu vou fazer isso. Não, vamos, né? A gente sabe que o espírito, quando vai, que ele tira esse peso desse corpo, que ele se desprende, o alívio que deve ser, né? Que Jesus falava, você não vai sentir dor, medo, nada, você não vai sentir isso, você vai sentir amor. Gente, quando você tá carregando um peso, que você chega, que você descarrega aquele peso, o alívio que dá na gente. Nossa, deve ser bom demais. Imagina você, né, um espírito tá livre, vai poder volitar, vai poder fazer um monte de coisa, e ficava preso aqui, rastejando por causa desse corpo. Não é? É muito difícil, então a gente tem mais aqui. Deixar aí. Mesmo. Então, meus amigos, o recado que a gente deixa para vocês: vivam o luto de vocês, chorem, mas não se desesperem.
Sim. Tenho certeza na continuação da vida, no reencontro. Tenho certeza do amparo espiritual que o seu ente querido está tendo. Busque, né, ajuda médica, da casa espírita, onde você se sente bem. Busque essa ajuda, que essa ajuda vem. E procure, sempre que você lembrar do seu ente querido que foi, lembra dos momentos bons que vocês viveram. Na hora que bater a angústia, a vontade de chorar, faz uma prece. Chore. Né? Chora, mas faz uma prece. Mas não deixe que esse sentimento se transforme num sentimento de egoísmo, que isso é uma doença, e essa doença vai fazer mal para você e para o seu ente querido que foi. Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer aqui a Ana. Obrigado, Jorge. Rafael. Obrigado. Reinaldo. Eu que agradeço. Programa Cristo Consolador, todas as sextas-feiras às 17 horas na Rádio Boa Nova, com reprise na terça-feira às 23. Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus, até o próximo programa e fiquem agora com o nosso momento de prece com Cássia e Cleia Rezende.